Olha você aí de novo, tudo bom? Ai, primeiramente eu quero agradecer muito você, porque na última aula você me ajudou muito como interior. Quando você explicou pra mim dos bandeirantes, lembra? Eu lembro que você me ajudou muito, muito, muito legal. Aí eu fiquei sabendo que hoje vocês vão continuar falando de interior. E como eu sou do interior, eu tive que vir aqui, né? E eu fiquei sabendo que vocês vão falar sobre os tropeiros. Os tropeiros são muito legais. Eles eram pessoas que levavam mercadorias de um lugar para o outro para abastecer a cidade. Xiii! Eu sou uma linguaruda. Eu já contei o spoiler da aula antes da professora. Eu acho que ela vai me matar. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ir embora antes dela voltar. Aproveita a aula, presta atenção e depois me fala se você entendeu, combinado? Um beijo e tchau! Mas essa caipirinha é muito atrevida. Já foi começando a minha aula antes de aparecer aqui. Se eu pego essa menina, não tem problema não. Tudo bom? Vamos lá. Como ela já começou a falar, né? Hoje nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre o interior do Brasil. Nas últimas aulas, nós falamos um pouquinho sobre as bandeiras. Lembram disso? Onde os bandeirantes iam em direção ao interior em busca de ouro, pedras preciosas, de índios para escravizar. Lembram disso? Bom, com essa busca, por esses caminhos que eles percorriam, eles começaram a criar estradas, as rodovias. Lembram também? E com isso, muitas pessoas passaram a ir morar no interior. Afinal, os bandeirantes começaram a descobrir pedras preciosas, começaram a descobrir minas de ouro. E essas minas, essas pedras preciosas começaram a interessar a outras pessoas. Então, as pessoas que moravam mais para o litoral começaram a vir para mais próximos das regiões das minas. Com isso, o aumento das cidades no interior foi acontecendo. Muitas cidades foram surgindo. Mas aí teve um pequeno problema. Essas cidades precisavam ser abastecidas. Faltava comércio, faltavam locais para que fossem vendidos produtos. Afinal, eles estavam começando aquela cidade naquele lugar. Foi então que surgiu-se a necessidade de alguém ir buscar mercadorias onde tinha para trazer para essas novas cidades do interior do Brasil. Foi então que surgiram os tropeiros. Os tropeiros foram as pessoas responsáveis por levar essas mercadorias até as cidades que estavam surgindo no interior do Brasil. Eles viviam de tropear, por isso o nome tropeiro. O que é tropear? Eles compravam e vendiam diferentes produtos pelo Brasil inteiro. Eles faziam essas viagens em comboios. Comboios são grupos de pessoas que andam juntos, tá bom? E esses comboios eram feitos com mulas. Mula? Por quê? Ai, pro, porque eles não pegavam uma carroça, um cavalo, um carro. Bom, para começar, antigamente não tinha tudo isso. Segunda coisa, os caminhos para o interior eram muito difíceis, porque eram novas cidades, eram novos caminhos que estavam sendo descobertos. Então, os caminhos para os tropeiros percorrerem eram caminhos perigosos, eram caminhos tortos, cheios de buraco, caminhos estreitos que muitas vezes um cavalo não passaria, um boi não passaria, uma carroça não passaria. A única estratégia que eles tinham era levar mulas, burros, jegues. Por quê? Porque esses bichinhos, eles são resistentes, eles têm força, têm uma estrutura forte para aguentar as mercadorias e são bichinhos pequenos que conseguem fazer todo esse transporte. Então, os tropeiros faziam todo o transporte das mercadorias com as mulas. Na listinha de compra deles, tinha um montão de coisa. Tinha comida, sal, carne, tinha bebidas, tinham armas, tinham utensílios de casa, tinham ferramentas, as pessoas precisavam de ferramentas para trabalharem nessas novas cidades. E tudo isso que eles tinham que trazer, naquela região não tinham. Então a função deles era ir até os locais onde já existia um comércio, onde essas coisinhas eram vendidas. Eles pegavam esses produtos que eram que as pessoas precisavam e levavam para essas pequenas cidades do interior do Brasil, para que essas pessoas morando nessas novas cidades
pudessem ter acesso a essas ferramentas e utensílios. Difícil, né? Uma curiosidade. Por viajarem por todo o Brasil, vocês sabiam que os tropeiros também levavam cartas? O que acontecia? Quando um tropeiro chegava numa cidade que era muito distante, as pessoas faziam assim: ai, moço, o senhor vai para a cidade tal? Aí ele: vou. Aí eles faziam uma carta para que esse tropeiro levasse essa carta para essa nova cidade para algum parente, algum amigo que estava lá. Porque na época não tinha correio, né? Então quem fazia essa troca de informações, quem interligava as cidades, eram os tropeiros. Só que eram viagens muito demoradas. Porque imagina só, você percorreu o Brasil inteiro com mulas, né? Tinham viagens que demoravam cerca de 7 meses. Pensa a quantidade de mercadoria que eles tinham que levar de um lugar para outro para que eles aguentassem esperar 7 meses eles irem e voltarem com as mercadorias novas. Olha que trabalho difícil e olha que trabalho importante, porque graças aos tropeiros, essas vilas do interior conseguiam ter as condições para se manter, para viver naquele local, para trabalhar, para se alimentar. Por conta dessas viagens longas, os tropeiros precisavam descansar, concorda? Eles tinham que parar para descansar, tanto eles quanto os animais, que tadinhos, carregavam todas as mercadorias nas costas, não é mesmo? Esses locais que eles paravam para descansar receberam o nome de pousos, porque eles repousavam, ó. E esses pousos geralmente eram em espaços abertos no meio da floresta, onde eles conseguiam montar cabanas para acampar naquele dia. Geralmente era perto de rios e lagos para que os animais conseguissem beber a água, descansar e se alimentar também. E eles pudessem ter um momento de paz, onde eles podiam comer, conversar, fazer rodas de conversa, fazer fogueiras, né? Fazer brincadeiras entre eles. E com o passar do tempo, esses pousos eram tão importantes para os tropeiros que eles passaram a ser pontos de encontro. Muitas pessoas passaram a ir morar próximas a esses pousos, criando comércio, criando lojas para ajudar os tropeiros. Um lugar muito importante que os tropeiros iam era a Feira de Sorocaba. É uma cidade que até hoje existe. Nessa Feira de Sorocaba, era como se fosse um ponto de encontro dos tropeiros, onde todos os tropeiros passavam durante suas viagens para trocar mercadorias, comprar outras mercadorias e assim prosseguirem a viagem. Essa Feira de Sorocaba, ela tinha tudo. Ela tinha comida para eles poderem se alimentar, elas tinham locais para eles poderem descansar, tanto eles quanto os animais. Elas tinham entretenimento, tinham danças, tinham músicas, tinham artistas, tudo para que os tropeiros pudessem parar um pouquinho, fazer as suas compras de mercadorias diferentes que eles precisavam para depois continuar a sua viagem. Era um local muito importante e até hoje existe, sabia? A influência que os tropeiros tiveram na história do Brasil é tão grande, foi tão importante, que até pratos de comida eles criaram. Você já ouviu falar no feijão tropeiro? É uma comida feita com feijão, carne seca, farinha. Tudo misturado e mais alguns temperos. Até hoje existem locais que fazem esse feijão tropeiro. Esse feijão tropeiro surgiu através das viagens que os tropeiros faziam. E quando eles paravam para comer, eles juntavam tudo aquilo que eles tinham para fazer o prato. Foi daí que surgiu o feijão tropeiro. Bom, essa foi a participação que os tropeiros tiveram na nossa história. Graças aos tropeiros, muitas cidades eram abastecidas, muitas cidades que surgiam no interior do Brasil puderam crescer e se desenvolver graças às mercadorias que os tropeiros traziam. Deu para entender? Viu como foram importantes os tropeiros? Agora é com você. Pega o seu livro, abre na página 69. Lá, professora, a gente já fez. Calma. Lá no final começa o textinho sobre tropeiros. Você pode ler tudo que a gente conversou aqui, tá no livro. Você vai ler a página 69 e a página 70. Na página 71, tem algumas perguntinhas que você vai fazer em folha de fichário, combinado? Do nosso jeitinho. Põe o seu nome, a data e escreve Livro de História, página 71, exercício 1 e coloca a resposta. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me chamar no e-mail. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Só voltei aqui
pra falar que eu fiquei muito feliz que a professora não ficou brava comigo. Ufa, legal, né, os tropeiros? Que bom que vocês gostaram. Quem sabe na próxima aula apareça de novo. Fiquem com Deus. Tchau!